E aí, pessoal do forró? Então, eu fiz esse vídeo, né, um tempo atrás, falando por que eu me afastei do forró, né? Eu era um cara que ia todo dia pro forró, toda noite, né? Toda noite ia pro forró. Participava de vários workshops, né? Fiz workshop com muita gente boa. Depois, na minha academia de luta, eu tirei uma parte do tatame e botei piso. E levei muita gente boa do forró também, né? Somente a galera do forró roots. 15 anos de forró, né? Aí direto. E aí eu comecei a ter problema, né? E eu comecei a ver o outro lado do forró, né? Porque até aquele momento era uma pessoa que gastava dinheiro no forró, né? Eu ia nos eventos, pagava workshop, pagava os bailes de noite, né? Muitas vezes na época eu ganhava VIP, porque eu já tinha um tempo, né? E levava muita gente pro forró, divulgava muito forró. Cheguei a criar um canal, se chamava Gonzaga Vive, né? E daí, depois de um tempo, a gente teve a ideia de montar um projeto de fazer o forró roots crescer aqui no Rio de Janeiro, né? O forró roots, ele já tinha o forró roots, tá? Essa versão moderna que vocês começaram a ver ali em 2017, por aí pra cá, aqui no Rio de Janeiro, é uma versão que um professor de dança de salão, tá? Não vou falar o nome, um professor de dança de salão, lá da Bahia, que ele pegou, aprendeu o forró roots, o roots mesmo, e ele pegou o método de dança de salão, né? Principalmente aquela marcação de 1, 2, 3, que é a marcação do shot, não é a marcação de baião, é a marcação do shot, e adaptou aquele forró roots, o roots mesmo, com essas marcações da dança de salão, e ele desenvolveu esse novo método de ensino, né? Do forró roots. Eu chamo, e a galera daquela época ali de 2017, aqui no Rio de Janeiro, chamava de forró roots de academia, né? Forró roots moderno, não é o roots, tá? Isso que vocês assistem no meu canal, essas aulas, é o método desse professor. E eu vou contar mais ou menos essa história. Esse professor veio ministrar um workshop aqui no Rio de Janeiro. Nessa época eu não estava correndo forró de noite, eu estava frequentando algumas academias de forró. Eu tinha dado uma pausa aí de 1 ou 2 anos, né, do forró da noite, né, democráticos, o forrozada que acontecia no Bola Preta. Porque eu me aborreci com uma galera, né. E daí, esse professor veio ministrar um workshop junto com uma menina, né. E depois essa menina ficou aqui no Rio de Janeiro, né? E um amigo meu do forró, ele começou a pegar esse método moderno do forró roots com essa menina e depois eles começaram a dar aula. E aí que eu volto pro forró, o forró da noite, que eu até então só estava frequentando os bailezinhos de academia, que eu não curtia, né? Eu comecei a frequentar para pelo menos estar ali no forró. E um desses bailes, lá no CCC, né? Tem 2 CCCs, tem um CCC do forró da noite e tem um CCC academia. Foi no CCC academia que eu nem praticava, não frequentava, tá? Que é um forró diferente. Pessoal, existe uma diferença da galera do forró da noite, de estilo de dança, e o pessoal de academia, tá? Às vezes o pessoal da academia vai no forró da noite, né? Às vezes, é diferente. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Então nesse baile lá no CCC, na academia de dança de salão, eu encontrei umas 3 pessoas do forró da noite, que foram lá dançar também nesse evento, né? Porque ia ter um forró ao vivo lá, né? Era até um grupo que eu gosto, né? Tava tocando. Eu fui por causa desse grupo, eu nem sabia que esse pessoal ia lá, esses amigos do forró, o pessoal que eu gosto. E
deles chegou falou para mim, ó, fulano, que é o meu amigo, né, que a gente começou mais ou menos na mesma época, mas em escolas diferentes, depois eu fui lá, a gente fez parte da mesma escola. Fulano tá dando aula de roots com uma menina, que é essa menina que fez o curso com aquele cara lá da Bahia, né, que montou esse método moderno. Aí eu falei, quem é essa menina? É uma menina nova que tá aqui no Rio e tal, você não conhece não. Tá bom. Eles estão dando aula onde? Estão dando aula numa academia perto da sua academia, né? Minha academia que é de luta. Academia de luta, de capoeira e tal. Nessa época eu não dava aula de forró. E aí eu, vou passar lá. Eu passei, né? E eles me convidaram para um projeto que já tinha rolado uma primeira aula, eu fui na segunda aula. Um projeto na Glória, na Praça da Glória, tá? E é um projeto de graça, onde tinha 3 turmas, nível básico, intermediário e avançado, e eles estavam dando aula de avançado de roots, né? E eu fui lá, curti, né? Fiz as aulas, e eu acho que lá para a 10ª aula, 8ª aula, eu fui na segunda, não, foi menos, foi umas 5 aulas que eles ministraram, eu fiz 4. E daí, rolou uma treta do meu amigo do Roots com o cara que organizava o evento ali da Glória, né? E ele acabou saindo, e a menina também, que estava dando aula com ele, né? A que ensinou o método de Roots para ele, também saiu, né? E depois rolou outras tretas, e aí começa o problema. Eu continuei frequentando, o cara que organizava o forró na praça ficou no lugar dele, ensinando um forró mais avançado. Eu não gostei da forma como ele me tratou, porque é um cara que eu conheço há muito tempo, né? E quando eu me dei dessa afastada de 2 anos, num dos comentários dele que ele deu, eu já não curti muito, né? Porque eu falei umas verdades, ele não falou nada, ele só fez opa, tô fora, quero saber de nada, mas eu não curti muito a postura dele, tá? E daí logo em seguida começou a rolar uma coisa que eu já estava prevendo, né? Porque eu sou do meio da capoeira, de outras atividades, né? E eu sei mais ou menos como que rola projeto, essas coisas, o que acontece ao redor com as outras atividades, com as outras academias. E eu pensei assim, cara, esse projeto vai acabar trazendo problema para as outras escolas de forró ao redor. E não deu outro. Os professores começaram a perder alunos, né? Porque tinha um forró de graça ali com a galera boa dando aula. Não era um pessoal ruim, pessoal bom dando aula. De graça. De graça, mas sempre eles ficavam pedindo dinheiro. E começou a quebrar as aulas dos professores ao redor, professores de alto nível. E daí eu já comecei a falar na internet, né? 3 desses professores que eu conhecia bem, 2 deles eu fui bolsista na mesma escola, né? Que é onde veio esse meu amigo do Forró Roots. Eles começaram a ter problemas, né? E o outro também teve um problema, e a gente também fez parte da mesma escola, mas de outro mestre, né? 2 mestres diferentes. E um deles, que foi um dos meus professores, eu comecei a montar o projeto de botar esse meu amigo do Forró Roots para dar aula na minha academia, né? Ele já estava dando aula numa outra academia, lá perto de casa, não estava dando muito certo. O horário não estava legal, assim, não estava tendo muita procura. E a gente começou, eu e uma menina, a gente tirou o tatame e a gente colocou um piso lá na academia, né? Então, eu trouxe esse meu amigo para ministrar aula de Forró Roots na minha academia, né? E o que aconteceu é que eu montei um projeto, né, para transformar a minha academia num centro do forró pé de serra. Então eu comecei a convidar outros professores de outros estilos de forró, né, para ministrar aula lá no meu espaço.
E um deles era esse estar tendo problema com o projeto lá da praça, né? Porque estava perdendo muito aluno, estava em frente, era quase em frente, né? E ele fez a divulgação dele e eu abri o espaço para ele ministrar a aula, né? Convidei uma outra pessoa que também tem um alto nível do forró, né? Eu só chamei pessoal de alto nível, né? De 3 estilos diferentes de alto nível. E esse cara, uma vez, né? O projeto já tá divulgando muito as aulas desse meu amigo do Forró Roots. E tava crescendo, tava entrando aluno, né? Eu faço uma divulgação boa. E esse cara que eu convidei, esse terceiro cara que eu convidei, eu vou botar assim, o cara da Lapa, né? O cara da Lapa, o cara que dava aula na Glória e o meu amigo do Roots. Eu não quero falar o nome de ninguém, tá? Eu deveria. Depois eu vou falar por quê. Esse cara aqui, ele divulgamos o trabalho dele, né? Foi o cara chato que pediu para mexer o cartaz e tinha que ser assim, tinha que ser assado, ficou cheio de frescura. E eu fazia um cartaz direitinho, mas queria lá no padrão dele, tudo bem. Ele me liga bêbado, né? Não sei nem se você lembra disso, ele estava muito bêbado. E falando que nem eu, nem o meu amigo do Roots, e nem aquele outro professor que também é um cara de nome do forró, o cara lá da Glória, eles, do Catete, na verdade, não é nem que a Glória, é Catete, né? Que ficava perto do projeto da Glória, a gente não podia dar aula, só ele. Ele é o dono do forró, né? Só ele podia dar aula, né? É um cara que tem um certo tempo, né? E aquele professor do Catete ali também tem um certo tempo, né? Eu fiz workshop com esse professor da Lapa e fiz aula, era bolsista na escola. Esse professor do Catete ministrava aula, né? E o rapaz do Roots foi aluno desse professor lá do Catete também. E daí já veio o primeiro problema com esse cara, né? E daí eu comecei a convidar professores de Roots, né, para ir da academia, para a gente começar a fazer, aqui é um centro do Forró Roots, né, aqui no Rio de Janeiro, tá começando. Ninguém sabia esse método. Eram apenas 4 pessoas, né? Era a menina que ensinou pro meu amigo. O meu amigo começou a me ensinar, eu também comecei a ver, eu tinha visto aulas da menina, né, feito aula da menina na praça, e ela começou a ministrar aula particular e depois um workshop lá na minha academia. E tinha mais uma outra menina, que era amiga dessa, né, e que tava assim, balançando, querendo dar aula, mas tava meio com medo de começar a dar aula, né. Mas ela também foi a das primeiras a ministrar aula aqui, foram 4 pessoas, né. Foi essa moça, que aprendeu o método do Rapaz da Bahia e passou pro meu amigo do Forró Roots, que me passou, e teve essa outra menina também que já frequentava o circuito, né, de dança. E daí eu convidei, né, a gente montou o projeto para trazer aquele professor lá da Bahia aqui para o Rio de Janeiro para ministrar aula, que ele montou o projeto, né? Ele começou a montar o sistema moderno do Forró Roots, né? Esse que vocês dançam hoje. E daí já começou o problema com aquele cara já bêbado, né? Que eu já cortei. E já começou a falar mal de mim, já começou a falar mal do projeto e tal, né? Eu não gostei da energia dele. E é um cara que eu gostava, né? Gostava do cara. Até você começar a tentar entrar no meio, né? Entrar no meio ali né? Se tornar um professor, e começar a trabalhar no meio. E eu era um cara que eu ia ajudar pra caramba. E daí, a gente marcou tudo certinho para trazer o professor da Bahia, né? E ele dá aula particular na academia, o pessoal ia ter a aula, o workshop e as aulas particulares, né? Uma menina que frequentava a minha academia ficou sabendo que eu falei, avisei, divulgar,
ela participava também do projeto lá da praça e ela foi lá fofocar pro pessoal da praça, né? Que a gente não tava se falando mais, né? E daí o pessoal da praça entrou em contato com o professor da Bahia e já sabendo que eu ia trazer ele para cá, já marcou um workshop, tipo assim, uma semana antes ou 2 semanas antes, né? E daí eu avisei lá na academia, aquele professor que teve problema com o pessoal lá da Glória, do projeto, que estava perdendo aluno, e eu trouxe para minha academia para dar uma força para ele. Ele ficou sabendo também que eu divulguei, né? Comecei a avisar o pessoal da academia que eu queria fazer. E também marcou um workshop com esse professor uns dias antes, uns 2 ou 3 dias antes do meu workshop, né? E daí se espalhou notícia, e o cara lá da faculdade, eu acho que é da UERJ, não. É aquela que tem lá no fundão, eu acho que o UERJ é na Tijuca, lá no fundão, me esqueci o nome da faculdade que tem lá. E lá tinha um projeto de forró, que o cara que eu nem conhecia, e já aproveitou que eu tava trazendo o cara, marcou também curso. Então ficou um curso atrás do outro antes do meu. Esse cara da Bahia, que eu tava trazendo, né, para ministrar o projeto lá, o workshop e tal, ele começou a marcar um monte de curso aula particular, né? Gravação de dança. Aí eu já fiquei puto. Porra, o cara... Eu trouxe o cara pra cá pra dar uma força, o cara do catete, né? Chamar uma consideração. Aí o cara faz essa sacanagem comigo, né? O cara lá do Projeto da Glória já esperava, né? Ele ficou puto. E o cara da Glória falou assim, fala com o Alex pra não deixar ele divulgar o workshop dele antes do nosso. Deixa eu divulgar o meu. Aí depois... E o pior, cara, o cara lá da Glória não sabe o valor, né, de aula, botou um valor baixíssimo, acho que era R$20, né? O do nosso ia ser R$100, né? O workshop com um cara bem conhecido. Cara, lá se montasse o projeto na academia ia ganhar muito mais dinheiro, né? E todo mundo ia para a academia, o espaço era bem grande, podia montar até 2, 3 workshops ali um atrás do outro, ia ganhar muito mais dinheiro, né? Não pensou. Aí ficou em micharia por aí, ia trazer a galera toda para dar aula particular, né? Cobrando 150, R$200 a hora, e mais workshop. E daí, o workshop do cara lá da Glória encheu, né? O cara lá da faculdade, lá na Ilha do Governador, encheu. O workshop do cara do catete ficou mais ou menos. E no dia do nosso workshop tinha 6 pessoas e uma aula particular, né? Uma puta sacanagem. Do profissional da Bahia, que eu já perdi a consideração, né? Até me pediu desculpa depois. E dessa galera toda. Eu parei de falar mesmo e falei aí na internet na época. E daí começaram a queimar meu filme, né? E daí as aulas continuaram, eu comecei a trazer uma galera do forró, né? Trouxe uma galera boa do Forró Roots para ministrar workshop. Um workshop assim, todo mês, os 2 meses tinha um professor novo de Minas, um da Bahia, um da Bahia que estava lá na Alemanha e tal. E veio o pessoal lá do... um casal que veio lá de Itaúnas, né? Maneiro o workshop com os caras, né? E daí o projeto começou a crescer, né? Começou a entrar aluno. Esse meu amigo do Forró Roots já estava com uma turminha que já estava ali para o nível intermediário. Eu já comecei a pegar os alunos e montei uma outra turma de iniciante comigo, o intermediário avançado com meu amigo, que eu fazia aula também, né? E já aí comecei a gravar essas aulas que vocês estão assistindo. Você pode ver que as primeiras aulas, que a primeira ou a segunda, é na minha academia, né? Acho que a primeira aula só é na minha academia. Não, acho que as primeiras 3 ou 4 aulas, não sei, eu não me lembro. E depois eu fechei minha academia, né? Fui viajar e tal, e na volta em 2019, que eu fiz 2 viagens em 2019, no início do ano e no final do ano, né? Antes de começar a pandemia. E ali no meio do ano, eu convidei uma menina que não era... Ela não era da dança de salão, era a dança de... Aquelas danças de véu, me esqueci o nome, dança do ventre. Ela era da dança do ventre, não era de dança de salão.
Eu ensinei as marcações para ela e a gente começou a gravar exatamente aqui, né? A cor tá diferente da parede, eu pintei, era laranja e rosa, né? Eu pintei de branco. E a gente começou a gravar exatamente nessa sala. Aquelas aulas, tipo, essas 40 aulas, na verdade são 60 aulas. Gravei 60 aulas aqui. Tem 40 aulas aqui no canal, né? As outras 20 eu perdi. Meu HD queimou. Em vez de eu editar logo e já jogar para a internet, eu perdi. Eram 10 aulas mais avançadas e 10 aulas bem básicas, né? De movimentação básica, né? Mudança de direção e tal, balanço e tal, que eu tinha esquecido de gravar logo no início, né? Que eu queria fazer um passo a passo do Forró Roots. E quando eu comecei a gravar essas aulas, essa galerinha e uma galera dessa panelinha na época, que era pouca gente que sabia, que ministrava aula na Alemanha, né, algumas partes ali da Europa, né, algumas partes do mundo, mas principalmente a Alemanha, eu comecei a divulgar esses vídeos e o pessoal começou a me bloquear, porque essa galerinha começou a fazer o quê? Olha, não poste esses vídeos porque ele está ensinando a nossa técnica passo a passo, né? Eles queriam ganhar dinheiro. Tem até um workshop que eu ministrei aqui num dos bailes de forró, que aquela professora, né, que aprendeu com o rapaz da Bahia e depois ensinou com meu amigo do Forró Roots, aquela professora chegou para mim e falou assim, olha só, a aula foi maneira. Eu perguntei para ela, gostou da aula? Que ela chegou no baile, né, assistiu um pouco da aula, pô, a aula foi maneira, mas você está ensinando os detalhes, não ensina os detalhes. Detalhes é só para quem faz aula com a gente, aula particular e tal, né? E a ideia do nosso projeto, eu e do meu amigo Forró, era espalhar, né? A gente queria que vocês aprendessem a dançar, porque a gente não tinha quem dançar. A gente já estava gravando os vídeos, né? Eu estava gravando os vídeos, a gente já estava tendo as aulas. Aí chegava no baile, o pessoal queria ver, vai ver o quê? Um universitário, porque ninguém sabia dançar. As meninas não sabiam dançar ainda, poucas meninas sabiam, né? Então, já teve um problema com essa galera, né? E daí, um daqueles professores que teve problema por causa do Projeto da Glória, ele tinha uma puta academia de forró aqui. Ele fechou, ele foi lá pra Europa, não deu certo, voltou pro Brasil. E daí ele perdeu a academia, né? Perdeu o espaço dele, montar uma academia é complicado. E daí ele começou a ministrar, tentou montar outros projetos. E daí chegou no meu ouvido, eu conversando com uma moça do forró e da capoeira, eu conversando com ela, ela falou, pô, cara, você tive esses problemas e tal. Ela nem falou o nome do cara, ela falou, pô, o cara da dança me roubou 80 mil. Eu, caraca, 80 mil? Eu falei, quem é? Ela, não vou falar quem é não. Aí ela falou até que um amigo nosso da capoeira, queria até pegar esse cara, né, que era professor dela, amigo meu da capoeira, um cara antigo, brabo da capoeira aqui do Rio de Janeiro. Daí conversando em uma das aulas aqui, né, na academia, conversando com a galera aqui do forró, que frequentava a minha academia, um deles chegou e falou, pô, eu fiquei sabendo desse problema, foi fulano de tal. Aí eu, pô, fulano de tal? Aquele professor famosão que tinha uma academia lá, em Laranjeiras? Foi aquele cara. Pegou 80 mil dela e falou que não vai pagar. E o pior, ela pegou o cara tava na merda, sem dinheiro, pegou empréstimo no banco, 80 mil, cara, você pegar empréstimo de 80 mil no banco pra pagar vai ser uma merda. Pegou 80 mil do banco, deu pro cara, o cara disse que ia devolver o dinheiro, deixou o cara ficar na casa dela, porque o cara tava sem casa, emprestou carro, porra. E o cara era mentiroso, o cara falava que era baiano, nem era baiano, o cara morava nasceu em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Daí eu fiquei puto com esse cara. Esse cara, eu fui bolsista na academia dele, né? Eu fiz aula com ele, era um cara que eu admirava muito, né? Fiquei muito decepcionado com ele. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu parei de falar com ele. Eu não falo. Se alguém faz merda, eu não falo. É por isso que eu não falo com muita gente do forró. Calma aí que vai vir mais coisa. E daí esse cara pegou o dinheiro e começou a montar evento na praia. Eu fui nos dois eventos desses. Acho que foi um arpoador
e o outro na Praia do Flamengo, Ano Novo, na Praia do Flamengo forró, numa daquelas quadras lá de basquete. Aí começou a montar uns workshops internacionais e tal. E daí, eu montei um workshop para aquela menina, né? Que eu tinha uma puta admiração também. O que aconteceu foi que no final do workshop, ela chegou pra mim e falou assim: pô, cara, você não tava falando com fulana, que é aquela amiguinha dela, né? Que eram os 4 que sabiam o roots. Eu era o mais novo. Tava aprendendo ainda. Ela falou: cara, por que você não tá falando com fulana? Eu falei: porque fulana, ela chegou num baile, convidou a minha aluna tinha até problema na perna, dançou com ela, viu que a menina tá dançando direitinho e falou assim pra ela: não faz aula com a Alex, faz aula particular comigo. Olha só que sacanagem. E essa menina, né, eu convidei ela, eu falei assim: você tá começando a aula? Cara, aqui tá cheio de horário livre, você pode dar aula, eu não vou cobrar nada, que normalmente a gente divide o dinheiro, né, a aula é 100, 50 do espaço, 50 do professor. Eu falo: não vou cobrar nada, se você quiser fazer workshop, começa, não vou cobrar nada, pra dar uma moral. Aí a garota vai e faz isso, por isso que eu não tô falando com ela. Aí minha amiga, aí essa menina ficou meio sem graça, né? Aí ela falou: pô, e aquele workshop? Vai rolar a gente vai ministrar o workshop naquele evento internacional. Eu falei: cara, eu não vou, porque esse cara, né, esse professor, que é lá de Laranjeiras, que eu fui bolsista lá, eu admirava ele. Esse cara roubou 80 mil de uma amiga minha, né, que é da capoeira e do forró. E ele tá montando esses eventos, então ele tá pagando vocês com esse dinheiro roubado. E a menina tá lá na merda, né? Tirou 80 mil do banco, tá na merda pra pagar essa porra. Eu não vou. E eu falei isso pra ela, que ela ia ministrar aula, e um rapaz que eu convidei, que ia ministrar aula aqui também. Não, ele me convidou pra ministrar aula lá, acho que foi lá no sul, acho que em Porto Alegre, não me lembro, que eu ia passar por lá de bicicleta, né? Viajando de bicicleta. E eu falei: cara, eu não vou ministrar o workshop pra você, porque você tá participando desse evento aqui e esse cara roubou o dinheiro da menina aqui. E você tá recebendo dinheiro, vocês dois, dinheiro roubado dessa minha amiga. Aí os dois falaram exatamente assim: não, mas eu não tenho nada a ver com isso, é o nosso público e tal. Eu falei: cara, isso não é legal, né? Eu tinha admiração pela menina, acabou a admiração. E daí esse pessoalzinho começou de fofoquinha e começou a falar mal de mim, né? E recentemente, tem umas 2 semanas, eu fui ministrar uma aula particular lá no MAN, né? Que eu já frequento há décadas, 30, 40 anos o MAN, né? Treinando e ministrando dou aula particular no MAN. Muita gente dá aula particular lá no MAN, né? E daí eu vi uma menina dançando forró roots, ensinando, dando aula para um rapaz. E eu fiquei emocionado, porque eu estava lá do outro lado, dando aula de capoeira, e eu vi a menina dando aula de forró, que eu não conhecia, eu nunca vi a menina na vida, né? Ela pode ser até conhecida aí no meio, mas eu não conheço, eu nunca tinha visto ela, né? Aí eu andei, atravessei o MAN todo, fiquei olhando, aí eu perguntei pra ela: poxa, vocês dançam há quanto tempo? Ela: não sei o que você quer dizer lá. Tratou com uma ignorância. Aí eu falei: pô, você sabe quem eu sou? Eu sei, não sei o que. Eu: caramba, se ela não me tratou assim, alguém falou mal de mim, né? Falou mal de mim pra ela. E deve ter sido esse pessoal, porque com certeza ela aprendeu com esse pessoal. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo também. O pessoal que é do forró, do Rio, já ouviu falar mal de mim, alguma merda, eu já tô contando as merdas aí que aconteceu, né? Eu fiquei decepcionado com essa galera, que teve essa proibição de... Eu postava os vídeos de forró roots pelos grupos de forró pelo mundo, e essa galera começou a não deixar. Bloqueia ele, não deixa ele postar não, tira ele do grupo, né? Não deixa ele ensinar não, a gente quer ganhar dinheiro. E esse pessoal tá aí correndo o mundo todo dando aula de forró roots, né? Deu aula aqui e agora tá aí por aí, né? E nem é o forró roots mesmo, né? É uma versão moderna. É uma versão, uma marcação moderna. O roots, cara, ele segue a música, né? E o baião, a marcação é aquela marcação de 2, pum, pum. E a pausinha de 3, né? Pá, tum, 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 tum. E a pausinha. E estão fazendo a marcação de
de shot. Tum, 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 tum. Não é assim que vocês aprendem? Isso é marcação de shot. Tem até um vídeo mostrando isso aqui. Hoje o meu forró roots segue a marcação do baião e não a marcação do shot, tá? Eu mudei a marcação. Aquilo que vocês estão assistindo na aula já é para mim, eu já faço totalmente diferente. Eu faço com outra marcação. Tem mais. Daí começou esses projetos, o meu canal começou a crescer de forró. Esse canal, não esse aqui, eu perdi o canal, perdi todos os meus canais por causa de um erro do YouTube, eu tive que começar tudo de novo. E eu nem queria postar isso aqui, eu postei só pra ter aí, né, os vídeos. Agora que eu tô voltando a gravar. O trabalho tava crescendo, né? E daí, um professor de forró aqui da região, que eu não conhecia muito, eu via às vezes ele na rua, ele no forró, mas dificilmente ele era no forró, né? Ele era um forró mais de academia. Ele queria montar tipo um ensaio no grupo dele, montou um grupinho de jovens de 13 anos, né? Adolescentes, pré-adolescentes, 12, 13 anos. Lá na academia, pegar um horário de tarde e tal, montar uma aulinha. Eu falei, tá, o valor é esse, a gente vai dividir o valor. Ele, não, eu te dou 100 reais. Só por... o cara queria me dar um golpe. O cara queria pagar 100 reais e levar, encher a aula, pegar o dinheiro de todo mundo e me dar só 100 reais. Mas o problema não era esse. Eu já fiquei meio bolado com isso, que eu só trabalho com meio a meio. Hoje em dia o pessoal nem com meio a meio trabalha, o pessoal trabalha com hora-aula, ganha uma miséria. Ia ganhar uns 100 reais. Vamos dizer que ia 5 mil reais em mensalidade dos alunos, ia me dar 100, 4.900 era dele. Se fosse uma academia normal, ele ia ganhar 100 reais, ia ser o contrário, e 4.900 ia ser da academia. É assim que funciona a hora-aula, tá? Pra quem não conhece. E daí eu entrei em contato com um amigo nosso do forró, que fez aula com ele. Ele fez aula junto com a gente lá em Laranjeiras, ele era bolsista junto com a gente, e depois ele foi treinar com o pessoal, com aquele cara lá da Lapa, e também teve contato com esse cara que dava aula aqui. E ele falou, ó, esse cara, ele dá aula direitinho, mas ele é problemático, porque ele pega as menininhas de 13 anos, ele é pedófilo. Aí eu comecei a pesquisar com a outra galera para confirmar, e realmente era isso. No dia que ele foi lá na academia, ele levou a garotada dele, ele já estava abraçado com uma menininha de 13 anos, e o cara era casado. O cara era casado com um filho e chega com uma menininha de 13 anos, abraçado. Aí eu falei, cara, não vai rolar não. Eu nem falei por quê. Mas depois, uma mãe, que uma dessas meninas que veio é aqui da rua. E daí a mamãe parou, poxa, o pessoal queria botar o forró aí na sua academia, você não deixou? Eu falei, ó, esse cara tem problema com pedofilia. O cara já chegou na minha academia abraçado com uma menina de 13 anos. Agora imagina esse cara, depois rola uma denúncia, alguma coisa assim, se o problema que ia ter lá na academia, né? Por causa desse cara, né? Ficar pegando menininho. E daí, já mudando de assunto, eu consegui um ônibus de viagem muito barato, né? Da dona do prédio, dona onde eu aluguei para montar minha academia. Ela tinha uma empresa de turismo que estava começando, né? E ela tinha os ônibus, ela tinha van e tal. Eu falei com ela, quanto que sai para mim aí um ônibus de turismo? Eu quero pegar o pessoal aqui no Rio e levar lá para Itaúnas, pro evento, né? Os eventos do meio do ano e no final do ano. E daí ela falou, pô, baratinho, não vou te cobrar nada, só gasolina, tá? E o dinheiro do motorista, cara, ia ser muito barato. E daí, pra não cobrar uma grana da galera do forró, vou levar os meus amigos, eu e meus amigos, a galera da academia, e quem quisesse ir, se sobrasse espaço, eu cobrei muito barato, né? O pessoal cobra uma grana, eu cobrei tipo uns 50 reais, né? Só pra gente pagar o motorista e a gasolina. E a gente já tá tentando alugar uma casa. E eu comecei a divulgar, né? Ó, vamos, ônibus barato, a gente junta o dinheiro e aluga uma casa lá.
E daí o pessoal que faz esse tipo de trabalho no Rio de Janeiro já começou a reclamar e já tentou queimar meu filho também nisso, né? Porque eles ganham uma puta grana com isso, né? Eles vivem só disso, de organizar esses eventos que vai pra Itaúna. Eu nem sei se esse pessoal faz mais isso, tá? Pode ser outra galera, mas antigamente só tinha uma pessoa que fazia isso. Pegar a galera do Rio, levar pra Itaúna e trazer de volta, né? E era uma grana, era uma grana. E daí já começaram a tentar queimar nosso filme com isso, né? Então foi uma bomba atrás da outra. E é tudo da mesma panelinha, entendeu? E daí eu acabei não indo, me aborreci, cancelei esse lance do ônibus e tal, não fui pro Itaúnas. Mas uma amiga minha foi, uma galera que foi, que eu conhecia, pessoal que eu gosto. E essa menina foi com aquele cara lá da Lapa. O bêbado que me liga enchendo o saco. E daí essa menina tava com esse cara, que eu achei até estranho. Que a energia dela não tem nada a ver com esse cara. E ela me manda mensagem: cara, você tá em Itaúnas? Eu falei: não, tô no Rio. Por quê? Pô, cara, eu vim com um cara. O cara, eu tô passando mal, acho que eu tô com dengue. Eu tava com dengue. E esse cara tá me forçando, quer me forçar a participar de uma suruba aqui. Eu falei que não, o cara ficou puto, me largou aqui sozinho e foi embora, né? E eu tô muito mal, tá muito mal mesmo. Eu falei: cara, espera aí. Ela falou que eu não conseguia nem levantar para comprar remédio, nem comida. Eu falei: pera aí. Aí eu entrei em contato com uma menina, uma amiga minha do forró, que ela tava organizando ela tava alugando uns quartinhos lá, umas casas, sei lá. E eu falei com ela: cara, tem como dar uma força? Tem uma menina do forró aqui do Rio, ela passou muito mal, tá muito mal e sozinha. Tem como passar lá, pegar o dinheiro com ela, comprar um remédio ou comida pra ela? Ela: pô, tá de boa. Ela foi lá, tal, deu uma força, pronto, né? Aí eu já fiquei puto com aquele cara. Eu já tava puto, fiquei mais puto aí com a sacanagem que ele fez com a menina, né? Aí já teve um outro que teve caso de estupro, né? Não foi divulgado. Aí aquele cara da Glória, do projeto. Tinha um camarada que eu pessoalmente nunca tinha conversado com ele. Eu tinha visto ele no forró, não tinha conversado. Esse cara organizava uns eventos de bailezinho de academia, né? Que é totalmente diferente da galera do forró da noite. Baile de academia diferente. Ele tava organizando uns eventos, estava ficando maneiro, né? Não conhecia o cara. E um certo dia ele foi eu sempre ia no Leviano, esse dia eu não fui. Ele foi no Leviano, né? E o professor lá do Projeto da Glória também foi. Eu tenho quase 2 metros de altura, eu tenho 93. Esse professor da Glória também é altão, né? Ele pratica luta, pratica futebol americano, né? Um cara grande, forte. E o outro rapaz era baixinho, devia ter 1,65 m, sei lá. Corpinho normal, não era musculoso nem nada, não era atleta. O cara só dançava. Eles se encontraram lá, o cara do nada, o grandão, ficou puto e meteu-lhe a porrada. Mas meteu porrada mesmo, o cara ficou todo quebrado, braço, perna, cara. Eu nunca tinha visto no forró, nunca vi briga no forró. E daí, porra, o cara, eu fiquei sabendo já, rolou isso, o pessoal já mandou mensagem, ó, rolou isso. Aí depois esse rapaz mandou um vídeo, o cara tava todo ferrado. O outro fugiu, né? E depois apareceu na delegacia depois de um tempo. Não rolou nada, né? Meu amigo continuou na merda, ficou 1 ano aí sem trabalhar direito, né? E eu fiz um vídeo denunciando, né? Eu falei: ó, isso aí não é legal, isso não rolou no forró e tal. E mais um que já tava puto, ficou mais puto ainda comigo. E que é claro que vai falar com os aluninhos, né? Então é isso, cara, né? Eu naturo certas coisas. É igual quando aconteceu quando fui pra Argentina. Eu tô vendo um monte de menina dando aula sem ser professora de forró. Eu falei: cara, eu não vou... Cara, eu falei pra elas assim, ó, o que eu vou ensinar vai ser totalmente diferente do que vocês ensinam. A marcação tá errada. A marcação não é assim.
Não é 1, 2, 3, 1, 2, 3, é 1, 2, 3, pausa, é 1, 2, 3, pausa, né? Ou então 1, 2, pausa, 1, 2, pausa, baião. O que eu vou ensinar vai ser diferente. O pessoal vai perceber que vocês estão ensinando errado para eles. Aí as 3 cancelaram a aula comigo. Tudo bem. Eu falei que eu meio que forcei, né? Tinha até um rapaz da Argentina lá, que eu fiquei lá na casa dele, e eu falei, ó, eu vou ligar e vou falar isso. Eu não vou mandar mensagem, eu vou falar isso. E depois até conversei com o professor lá de São Paulo, um professor muito famoso, falei, ó, aconteceu isso aqui na Argentina. E o professor de São Paulo falou, o mestre, né, o mestre, ele falou, cara, é assim mesmo no mundo todo. Esse pessoal pensa que sabe, né? Muitos estão dando aula sem nunca ter feito aula nenhuma, vendo vídeo na internet, né? E é assim, eles se acham. E pior que uma das meninas lá da Argentina, quando eu postava o vídeo falando Gonzaga Vive, com o logo Gonzaga Vive, eu cheguei a dar dica pra ela. Só que aí quando eu mudei e botei o meu nome, ela não percebeu que Gonzaga Vive e eu, o Alex Serra, era a mesma pessoa. Então quando eu cheguei lá, ela perguntou, quem é esse cara? Esse cara é aquele que tava te dando dica, né? De marcação e tal. E tava dando aula sem saber. Hoje em dia até esse pessoal a menina deve estar dançando melhorzinho, né? Já faz muito tempo. Teve até a professorinha lá, né? Que rolou, que eu falei que estava errado. Veio ela e a aluna pra cá pro Rio. Em vez de ela ir pro forró, ela foi pra academia de dança, o CCC. Aí perguntaram lá, vocês conhecem o Alex? Não. É claro que não conhece, eles não são do forró. Então é por isso que eu me afastei dessa galera, né? Porque tem os professores, muita gente fez merda, eu sou muito chato com isso, né? Eu acho que até esse professor de São Paulo, o mestre de São Paulo, falou, cara, é que você é do Kung Fu, a galera do Kung Fu é toda neurótica com essas coisas de certinho, e eu sou meio assim. Eu ainda sou autista, eu tenho síndrome de Asperger, eu sou chato pra caramba, né? Pra quem não conhece Asperger, quem já viu aquela série The Big Bang Theory, é o mesmo problema do Sheldon Cooper, eu tenho o mesmo problema que ele, né? Eu sou bem antissocial e aqui eu não sou, na frente do vídeo, mas eu sou meio chato pra falar com algumas pessoas. E fez merda, eu já... Então por isso que eu me afastei. Teve professor estuprador, teve ladrão de 80 mil, o cara agressivo que quebrou o projeto forró, aulas forró de um monte de gente, ainda meteu a porrada no menino lá na Lapa, né? Tá na Europa agora dando aula. Tem um pedófilo, né? Você quer que eu fale com essa gente? Né? Então você que é novo aí no forró, né? Às vezes esse pessoal novo também, esses novos professores, e desses projetinhos surgiu esses novos professores, com lá no MAN e outros academias aí ministrando workshop. Teve até um deles que pegou um nome que eu usava, né? Que é o forró de rua, era algo que eu usava. Esse nome pegou o nome. Foi um cara que eu falei, não, faz forró roots, cara. Sai desse forró daí e vai pro forró roots. E foi, né? Foi. Agora passa olhando os caras feios pra mim. Até o fotógrafo, né? Que é um cara que eu gostava pra caralho, mora aqui na área, eu não sei onde ele mora, mas aqui no bairro. Vez ou outra eu vejo ele aqui no mercado, em algum lugar. Até o fotógrafo, que é muito ligado com essa panelinha, deve ter ouvido merda, começou a passar por mim de cara feia. Eu falava oi, virava a cara, ficava de cara feia. Aí eu parei de falar. Aí mais recentemente foi falar um oi, abrir um sorriso ou não. Comigo não tem isso não. Pô, tá falando mal, tá ouvindo os outros, porra. Né? Eu sou chato pra caramba com isso. O pessoal da luta é chato com essas coisas, né? Então é por isso que eu parei de falar com essa galera, entendeu? Por isso que eu parei de frequentar o forró da noite, né? Eu até falo pro pessoal, eu encontrei um rapaz de Minas, acho que é de Minas ou Espírito Santo, ministrando aula particular lá no MAN. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu vou dançar com todo mundo, participar dos eventos, mas não vou mais não. Aí ele que foi, eu dei uma explicada rápida, mas não sei o que. Aí eu falei, não, quando for em outro estado, outro lugar, eu danço. Aqui eu não danço, não tenho vontade, me dá tristeza. Eu chego no forró, me dá tristeza ver essa gente, né? E os alunos, né? Porque os alunos não tinham nada a ver, mas ficou ouvindo fofoquinha. E agora vocês sabem por que esse pessoal fala mal de mim, tentando queimar meu filme. Se queimar, foda-se, eu não viu disso, né? E por que eu parei, né? Parei de frequentar democráticos, bola preta e
circulador, ok? Valeu!